Nosso tema de hoje é como fui aprovado no exame de ordem, mesmo trabalhando e sem ser nenhum super inteligente, nenhum destaque na sala de aula. Juliane chegou, Arthur também. Cisley está dizendo que é de Belém e vai fazer o 32º. Lucas Ribeiro, Joselma, Sueli. Sejam todos muito bem-vindos. Gleice, eu até quero fazer um pedido aqui para vocês de compartilhar essa live aqui, ó. Aqui embaixo tem uma setinha e essa setinha você consegue enviar para seus amigos. Envia aí para alguém, envia para uma pessoa, pelo menos uma pessoa que você acredite que esse conteúdo vai se beneficiar desse conteúdo. Lucas de São Luís vai fazer também o 32º. Breno chegando agora, Patrícia. E aí, como é que vocês estão? Estamos aí numa fase de muita expectativa, né? Expectativa sobre data do 32º exame de ordem. Principalmente agora que nós temos uma data para a segunda fase do 31º. E aí muita gente tá naquela, e aí, Joás? Essa prova vai sair mesmo? Estudo? Espero? O que é melhor a fazer? E eu, se estivesse no seu lugar, eu estaria feliz da vida por ter essa excelente oportunidade. Oportunidade de tempo, tá? Imagina o seguinte, se nós não temos edital até agora, esse edital, o meu palpite é que ele deve sair aí com previsão de prova lá para meados de outubro. A partir do dia 15, depois do dia 15 de outubro, e vindo até no máximo, na minha perspectiva, até o comecinho de novembro. Então, se eu tivesse no seu lugar, ainda que eu não tivesse estudado nada, eu diria que é sim possível, completamente possível, passar nesse 32º exame de ordem. Joás, esse exame de ordem ele vai vir mais difícil por causa dessas questões aí, aumento do número de faculdade de direito, aumento do número de advogados, a FGV está querendo fazer ainda mais uma reserva de mercado. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a prova ela vai vir tão difícil quanto as outras, nem mais nem menos. A FGV vai manter a pegada de ter um exame desafiante, sim. Ninguém aqui é bobo nem ingênuo para pensar que ela não tem a intenção de fazer uma certa reserva de mercado. Existe isso sim. Não existe. A OAB ela não admite isso, mas não precisa ser nenhum gênio, nenhum cientista para perceber isso. A prova, cada exame tem uma novidade, né? E aí o nosso papel aqui do outro lado, o meu especial, é de fazer essas análises e identificar padrões. Eu estou vendo aqui Cisley fazendo perguntas e eu vou, em determinado momento aqui dessa live, eu vou abrir para perguntas, beleza? Segura essa aí e aí quando eu abrir, você me lembra, lembra aquela pergunta que eu fiz? Aí você coloca aqui de novo. Dá boa noite aqui para Nelson também, Patrícia, beleza, galera? Então, se a prova vai vir mais fácil, mais difícil, isso também é uma questão subjetiva. Por quê? Eu gosto de me basear em estatística, né? em números. Não sou nenhum matemático, longe disso. Mas a gente sabe que, em média, a taxa de reprovação nacional do exame de ordem é da faixa de 80%. É uma taxa de reprovação altíssima, que mostra que nós temos um problema. De fato, nós temos um problema. E as causas desse problema, quais são? Uma das causas, na minha percepção, é que a faculdade ela não nos prepara o suficiente. Isso eu estou falando de uma forma mais genérica. Joás, tem faculdades que são excepcionais, que são excelentes? Lógico que tem. Mas a minha, por exemplo, eu fiz faculdade particular. E acho muito legal a faculdade, etc.
mas não me preparou para o exame de ordem. É só isso que eu quero deixar claro aqui. Não me preparou para aquela prova da OAB, que é uma prova que tem um viés bem peculiar. Traz questões práticas, situações específicas, e que muitas vezes, lá na faculdade, o que é que a gente estuda, né? Aquela decoreba, aquele conteúdo que tem que ter uma chancela do MEC, né? E que aquela grade ali, ela é, de certa forma, engessada para a gente ser bonzinho. Então, é um conteúdo que está ali não sei quantos anos. As coisas evoluem, mas parece que a grade, né, na estrutura acadêmica, ela não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças. Por outro lado, nós temos um exame de ordem que a cada edição traz novidades, traz uma interdisciplinaridade, traz uma questão que aborda uma forma de análise diferente do que a gente é acostumado, ou quando não, ela muda a quantidade de questões, como aconteceu com ética, que eram 10 questões e agora são 8. Quem garante que vai continuar isso? Pode mudar. Não existe nenhuma obrigação, digamos assim, da FGV de manter a prova estática. Pelo contrário, ela muda e muda mesmo. Então, de um lado, a gente tem essa causa que a faculdade, via de regra, não nos prepara o suficiente. Isso aconteceu comigo. E aí, a gente, de uma certa forma, a gente entende que não é culpa nossa. Eu entendo que não é sua culpa o fato da faculdade não te preparar o suficiente, como aconteceu comigo também. Porém, a responsabilidade é nossa, porque quem vai fazer a prova sou eu, é você. Então a responsabilidade é sua, a culpa é da faculdade, porém a responsabilidade pela aprovação no exame de ordem, pela preparação no exame de ordem é sua. Não adianta ficar com esse discurso, né? A culpa é de não sei quem, a culpa é de Cicrano, a culpa é de Beltrano, que isso aí não leva a lugar nenhum. E de um outro lado, a gente tem os cursinhos que eu chamo de cursinhos tradicionais. O que são esses cursinhos tradicionais, Jorge? Cursinhos tradicionais são aqueles que têm uma forma de ensinar que, a meu ver, está incompleta. Eu não diria nem ao meu ver. Eu diria que os resultados, essa alta taxa de reprovação, esses 80%, eles são autoexplicativos. Eles mostram a realidade. Se esses cursinhos tradicionais eles fossem suficientes, nós não teríamos uma taxa de reprovação tão alta. De 100 pessoas que fizessem um cursinho tradicional, deveríamos ter uma taxa de aprovação grande. Mas não é o que acontece. Então, nós vemos que há um descompasso. E o que é que falta, Joyce? O que é que você enxerga que falta nesses cursinhos tradicionais? Primeiro ponto, e aqui eu não vou, por uma questão ética, eu não vou aqui dizer curso A, curso B, curso C. Eu quero apenas que você entenda o conceito. E aí você você chega por si só à sua conclusão. O conceito é aquele curso que ele vende que a sua aprovação depende única e exclusivamente de você se matar de estudar, tentando dar conta de 17 matérias, tentando engolir como se fosse um pendrive, né? Que a gente tivesse uma espécie de um espaço USB e que um pendrive entrasse aqui e a gente conseguisse descarregar o conteúdo de todas essas disciplinas que a gente deveria ter aprendido em 5 anos de faculdade. Esse é o conceito de um cursinho tradicional que eu entendo. E aí eu quero até aproveitar e fazer um gancho aqui com a minha história. Quando eu me preparei, eu senti muita falta disso. Eu já fiz cursinhos preparatórios para concurso, né? Não sei aqui quem está aqui pela primeira vez ou quem está me vendo compartilhar pela primeira vez. O fato é que quem me vê hoje, para você foi fácil,
Para você foi simples. E a gente olha muito o palco, né? O resultado final, assim, o palco, o que eu quero dizer com palco. Ninguém sabe, quem me vê hoje como procurador em Curitiba, quem me vê hoje tendo sido aprovado em primeiro lugar dentre mais de 5 mil candidatos de todo o Brasil, não vê o que tem por trás disso aí. Não vê quantas vezes, por exemplo, eu já reprovei. Não vê o quanto eu já quebrei a cara. Eu já reprovei muitas e muitas vezes em concursos antes de encontrar esse método, que esse método eu utilizei para minha aprovação na OAB. Foi de primeira? Sim. Mas como é que eu fiz? E é isso que eu vou falar aqui daqui a pouco. Esse método não é um método que eu saí aleatoriamente, não. Eu fui testando, né? Sabe aquela coisa de você, na tentativa e erro, a dor de uma reprovação, aquela frustração, eu me sentia incapaz de passar em prova de concurso e achava também que aconteceu o mesmo no exame de ordem. Por quê? Porque eu assistia, nesse modelo aí, eu já fiz parte de curso, já fui aluno de cursinhos tradicionais, em que eu estava lá assistindo aquela aula, assistia tudo, né? Entendia até o que o professor falava, eu disse, pô, agora eu estou manjando, agora eu estou sabendo. Só que, quando eu ia fazer uma questão daquele assunto que eu tinha assistido na aula, eu não conseguia acertar. Ou, quando muito acertava, errava um bocado antes. E isso começou a me gerar um sentimento de estagnação. Eu senti que, pô, por mais que eu tô aqui correndo, sabe aquela ideia de esteira? Você tá ali correndo na esteira, mas não sai do lugar. Eu sentia isso. E eu achava até pior. Se eu parar aqui nessa esteira, eu vou cair. Se eu parar de estudar, é que já era. E aí, no primeiro momento, eu achei que eu tinha que fazer mais. Eu tinha que estudar mais. Eu tinha que fazer mais. Ah, então, já sei. Eu vou assistir mais essas videoaulas, eu vou me debruçar mais aqui nesse conteúdo, que as coisas vão mudar. E aí eu vi que nada, não estava mais distante do que a realidade. Por quê? Porque quando eu ia fazer a prova, vinha mais reprovação. Vinha mais reprovação, vinha mais reprovação. E isso me deixou de saco cheio. Eu até disse, pô, esse negócio aqui não é pra mim. Porque se eu aumento a quantidade de horas de estudo, teoricamente, mais esforço, deveria vir mais resultado, mas não vinha. Então eu disse, pô, o que é que eu estou fazendo? Será que eu sou tão burro? O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que a galera que passa em alguma coisa faz que eu não faço? Então, essa pergunta, ela me despertou. Essa pergunta foi, tipo, aquela luz no fim do túnel que eu disse, pô, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Essa galera aí sabe alguma coisa que eu não sei. Não é possível, pô. Porque por mais que eu estude aqui, faço questão, sigo isso, vejo dica do bizu do professor, vejo aula, vou para não sei o que, participo de aulão, leio livro, eu comprava uns livros assim, achava uns conteúdos na internet, eu estou confessando aqui, então eu fazia aquelas pesquisas no Google, assunto tal, e o que eu achava lá aquela pesquisa, eu estudava por ali. E muitas vezes, nessa ideia aí de tentar economizar, digamos assim, né? Eu não sabia que estava estudando coisas, perdia muito tempo pesquisando para tentar encontrar essas coisas, e quando encontrava, não tinha essa segurança de que aquele material era adequado. Não sabia muitas vezes que o material estava realmente atualizado. E isso, imagina na minha situação. Eu achando que estava fazendo um negócio da China. Pô, tô dando bem aqui, né? Achei algumas aulinhas no YouTube, achei uns materiais, uns PDFs aí na internet. Só que, com aqueles materiais, também não estava vendo resultado. E eu ficava, puta merda, tem alguma coisa aqui que não se encaixa. O que foi que eu percebi? Eu percebi que se eu continuasse nesse ciclo, se eu continuasse naquela pegada de só querer aumentar a quantidade de horas de estudo, não ia me levar a lugar nenhum. Porque eu já trabalhava, né, nessa época e etc. Eu tentava acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde, abrir mão de alguns finais de semana, e via que isso aí
não tava retornando para mim em desempenho, não estava melhorando. Então eu cheguei à conclusão que se eu aumento a quantidade e não tenho resultado, significa que eu estou estudando errado. Ou estou estudando algo por um material que não me serve, que não está me proporcionando a evolução que eu tanto busco. E foi aí que as coisas começaram a clarear. Eu ia para a faculdade, lá na faculdade eu fui um aluno mediano, né? O professor era aquele cara lá, vou dizer do fundão, né? Mas eu vou dizer ali do meio pro fundão, mais ou menos. Não era de bagunça não, mas eu era aquele cara que empurrava ali com a barriga, sabe? Cumpri tabela. Minha faculdade eu cumpri tabela. E eu senti o preço disso aí quando eu precisei passar em provas, né? Tipo, eu cumpri tabela durante um bom tempo. Só que quando chegou nessas provas, eu sabia que não dava para cumprir tabela. Que para passar em algo, como a prova da OAB, são necessárias algumas coisinhas, né? A primeira delas é você... E aí foram os estalos que eu tive, né? A primeira delas está em entender o porquê que eu quero passar. Tudo começa com o porquê. Tem um livro, acho que o nome é... Deixa eu ver aqui, como é o nome dele? Porquê? Simon não sei o quê. O nome do livro é esse mesmo, Porquê? Como os grandes líderes inspiram ação. E esse cara, ele conta que... dá o exemplo com a Apple. E a Apple, que a gente conhece do iPhone, do Mac, etc., ela inspira os funcionários dizendo porquê. Qual o grande porquê da Apple? Não é fazer iPhone. Fazer iPhone é o que, né? É o que elas entregam. O porquê deles é desafiar o status quo. Desafiar aquilo que está pré-estabelecido. Ou seja, pensar em novas formas de fazer algo. E foi assim que foram surgindo. Você colocar sei quantas mil músicas no bolso. Esse foi o slogan do iPod na época. E por aí vai. Existiu um porquê. Na nossa trajetória, todo objetivo ele deve começar com um porquê. Qual é o seu porquê? Já parou para pensar? Qual que é o seu porquê? O meu porquê ao longo dessa caminhada da OAB, era buscar a realização pessoal e profissional por meio da aprovação no exame de ordem, o que me proporcionaria poder exercer a profissão e consequentemente, ser remunerado por aquilo, ter a contraprestação pelo meu esforço ao longo de 5 anos de faculdade. Esse era o meu porquê. Por que eu queria passar? O que é que mudaria? O que é que vai mudar na sua vida? Quando a gente tem um porquê muito forte, quando a gente tem um porquê claro, é isso que faz com que a gente aguente ficar ali sentado, a bunda na cadeira para estudar. Tem gente que diz assim, né? Mas você só estuda, você está só estudando. Não era o meu caso, eu trabalhava e tal, mas eu já ouvi isso aí de colegas dizendo, muita gente me pergunta, você só estuda? Só que o estudo é um trabalho, é um objetivo, né? Você está ali concentrado, existe toda existe muita coisa em jogo. Existe uma pressão da sociedade pela essa aprovação, existe uma pressão minha, né? A nossa cobrança, existe uma pressão da nossa família, querendo que a gente passe, e a família também sofre quando vem uma reprovação. Existem pressões de todos os lados. Como é que a gente lida no dia a dia? Então, coisas que eu fiz. Tem estudo que diz assim, todo objetivo que você tem, você deve divulgar publicamente, que aí você vai tornar isso aí um compromisso público e há uma tendência de você se comprometer mais com aquilo que você se propõe. Beleza, existe isso. Só que, não sei se por agora a palavra não saiu, superstição, né? Saiu agora não a palavra.
Acho que você entendeu. Eu nunca gostei de compartilhar meus objetivos, minhas metas com qualquer pessoa. Eu acho que essa pesquisa, né, que fizeram, mas foi na universidade lá nos Estados Unidos, ela tem o seu reconhecimento, eu acho que ela faz sentido sim. Só que não é uma coisa pra gente estar aí soltando aos quatro ventos. Por quê? Eu lembro que tivemos uma aluna aqui no AB Nunca Mais chamada Stephanie. E Stephanie, ela mora lá no interior de São Paulo. Os pais dela têm um comércio, um pequeno comércio lá na cidade deles. E a Stephanie ajuda lá, né? Sempre que possível ela tá por lá, na lojinha e tal. De forma que, como é interior, sabe como é, né? Todo mundo se conhece. E aí, não sei se por como foi que essa galera ficou sabendo, o fato é que essas pessoas, depois que souberam que Stephanie se preparava para o exame de ordem e que já tinha reprovado, quando a Stephanie conheceu o AB Nunca Mais, ela já tinha 5 reprovações. Acho que foi 5 reprovações. Ou eram 4 reprovações e na quinta ela passou com a gente. Algo assim. Ou 4 reprovações e passou na quinta, ou 5 e passou na sexta conosco. E aí a galera sabia, né, aquele pessoal lá do interior, os amigos que iam lá na vendinha, no comércio. E aí, sempre que ela estava lá, ela se deparava com aquela pergunta que tem um peso de 1000 toneladas. E aí, Stephanie, você já passou na OAB? Quem aqui já ouviu essa pergunta? Quem aqui se identifica com esse tipo de pergunta? Fala aí no chat. Jeane está por aqui. Heloísa, bem-vinda. Vanusa, Eliabe, Rob Nilson, Belezinha Vieira, Brenda Belo, Rafael Maia, Michele, Marlon, Daiane, Carol Oliveira, Silvia, Rafa Vibe fez uma pergunta aqui. Daqui a pouco eu abro para perguntas e você relembra isso aí. Vinícius, antes tinha falado aqui, sei bem o que é isso. Diário de Formanda tá dizendo aqui, que live maravilhosa. Valeu, tamo junto. Jujuba tá dizendo aqui, tão eu. Então, o que é que eu percebi? Eu disse, olha, não dá pra você jogar aos quatro ventos que você quer determinada coisa, você quer conquistar. Porém, eu acho que faz sentido você compartilhar esse objetivo de aprovação no exame de ordem com aquelas pessoas que você sabe que elas querem o seu bem de verdade. E essas pessoas que possam te incentivar, não cobrar. Porque a cobrança por cobrança já basta a nossa, e já é um peso danado. Então, tem gente que, como chama assim, tem um perfil de pessoas que querem muito passar na OAB, estão dispostos a se esforçar e tal, mas acham que a aprovação ela é só sentar a bunda na cadeira e estudar. A preparação no exame de ordem, aí, já entrando aqui na forma como o que eu descobri, ela compreende 3 pilares. 3. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre a aprovação no exame de ordem. Tudo se resume a 3 fatores. Há um tripé. Inclusive eu até utilizo um tripé nesse momento para segurar o celular. E aí, o próprio nome, por definição própria, um tripé, ele não fica em pé se uma perna estiver faltando. É lógico, né? Não fica em pé. Significa dizer que os 3 devem estar necessariamente juntos. E aí eu faço um paralelo com o cursinho tradicional. Muitas vezes os cursinhos tradicionais, eles se concentram, eles focam única e exclusivamente em um desses pilares, ou até em 2 desses pilares. Mas é um tripé, são 3 pilares. E quais são, Joás, esses 3 pilares? Eu vou começar falando sobre o primeiro, que é o conteúdo jurídico. Não tem como passar na OAB
Não tem como uma pessoa que é formada, por exemplo, em jornalismo, nunca viu direito, uma pessoa que é formada em medicina nunca viu direito e fazer a prova da ordem e passar. Ah, mas ela pode chutar tudo e acertar. Pô, seria mais do que uma mega sena, né? A chance de 1, mas aqui a gente não vai trabalhar com exceção, a gente vai trabalhar com a regra. Sem o conteúdo jurídico, ninguém vai passar na OAB. Você precisa saber. Só que o que acontece com o conteúdo jurídico? No exame de ordem, você tem alguns pontos que passam despercebidos. Quais são esses pontos que passam despercebidos? Quem arrisca dizer aqui? O que é que passa despercebido no que diz respeito ao conteúdo jurídico? Riviana chegou, Francisco, Paulo, Força Concurseira, bem-vindos, tá? Essa live aqui é para vocês. O conteúdo jurídico não é só assistir uma videoaula como quem está assistindo Netflix. Quando a gente assiste Netflix é uma forma passiva, né? Você está ali no momento de relaxar. Eu fiz isso esse final de semana, inclusive assisti o que estava faltando de How to Get Away. Quem já assistiu aqui How to Get Away with Murder? Pra mim é um dos melhores seriados, é impressionante, eu gosto muito. How to Get Away, pra mim os melhores são How to Get Away, Suits, na área de direito, né? How to Get Away, Suits, e outro aí que não é tão da área do direito, mas envolve aí FBI, né? Crime e tal, que é Blacklist. Poxa, top 3 pra mim. E eu tô assistindo os novos aí também. Fiz esse final. Há 2 semanas eu assisti aquele Arremesso Final. Não sei quem aqui já assistiu. Que é o de Michael Jordan. Então, quando você assiste no Netflix, você assiste ali relaxado e tal. Mas o OAB não dá pra assistir assim. Não dá pra querer assistir aquela videoaula e achar que vai ficar tudo bem e vai passar só com aquilo. Eu acredito, e aí o que eu acredito é por experiência, o que deu certo pra mim nessas aprovações e para os alunos do OAB Nunca Mais também, que existem videoaulas, sim, o OAB Nunca Mais também tem videoaulas de todas as matérias, sim. Essas matérias são separadas por assunto para facilitar que você faça a revisão daquilo que é preciso somente. Não é para assistir tudo, é para selecionar algumas coisas. E é aqui que faz a diferença, tá? É isso aqui que diferenciam os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Por que, Joás? Porque tudo na vida é uma questão de estratégia. Pensa comigo, se você quer se dar bem financeiramente, na gestão das suas finanças, existem estratégias para isso. Por exemplo, uma delas, gastar menos do que ganha. Existe estratégia para ter um relacionamento saudável? Sim. Existem alguns comportamentos que você tem que fazer, outros que você não deve fazer para ter um relacionamento ali saudável com sua família, com seu namorado, namorada, cônjuge, enfim. E aí, nessa seleção, eu percebi que se eu estudar 3 horas por dia, por não ter muito tempo, por trabalhar, se eu estudar de forma intensa, de forma verdadeira, né, com concentração, e aprender a estudar, primeiro passo, aprender a estudar e estudar aquelas 3 horas, eu vou me dar melhor no exame de ordem. E, óbvio, me dar melhor buscando a aprovação no exame de ordem. Comecei a parar de dizer eu tenho que passar nesse exame, isso aí já tirou um peso nas minhas costas, e passei a dizer eu vou dar meu melhor durante a preparação, para que eu esteja o mais bem preparado possível. É isso que você tem que falar. Conteúdo jurídico, óbvio que tem que estar atualizado. O conteúdo jurídico tem que ser de fácil assimilação. O conteúdo jurídico ele tem que te direcionar para aquilo que é importante para a prova. E aqui que eu vejo muito pecado. Tem gente que eu vou estudar e acha que vai estudar ali para aprender. Já os alunos do OAB Nunca Mais sabem que o meu papel é fazer com que você passe no OAB. Eu quero que você acerte questões. O nosso foco é acertar questões, não é aprender. Aprender é consequência. Poxa, tá falando isso, o que é que os acadêmicos vão pensar? O que é que os politicamente corretos vão pensar? Eu não estou nem aí para eles. Não estou nem aí.
Não estou nem aí para quem é acadêmico. Não tenho nada contra, tá? Eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, só que isso em cada momento, cada janela tem a hora de você buscar um viés acadêmico. O exame de ordem não é o momento. O exame de ordem é para você passar. E aí você tem que ter essa malícia, tem que ter esse jogo de cintura para começar a entender o que vale a pena para a prova e o que não vale. Porque se eu não tenho essa leitura do jogo, se eu não entendo o que é que o meu oponente, se eu não entendo o que é que o examinador da FGV, como é que ele pensa para elaborar uma questão, o que é que isso significa? Eu já começo o jogo perdendo. Eu já começo uma corrida com ele a 500 metros de distância e aí eu não vou alcançar. Você precisa entender e separar, filtrar aquilo que vale a pena e o que não vale. No AB Nunca Mais eu faço esse trabalho. Eu direciono, eu mostro, olha, esse material aqui, você só precisa dele. Não precisa comprar nada por fora, não precisa adquirir nada por fora. É isso aqui que você precisa. Segue isso aqui, segue esse passo a passo, você vai evoluir. Na semana passada, eu estive aqui com Franciane. Franciane é uma das advogadas do AB Nunca Mais. Eu acredito que ela é lá de Santa Catarina, salvo engano. E Franciane compartilhou aqui. Franciane, ela vinha de 7 reprovações. 7, eu falei 7. Só de inscrição, 7 vezes 200 e pouco, faça as contas. Mais de R$2.000 só de inscrição. Já tinha feito alguns cursinhos, não vem ao caso aqui. Mas o que é que aconteceu com Franciane? Quando ela iniciou no AB Nunca Mais, as coisas não mudaram da água para o vinho, não. Ela teve um processo também. Por exemplo, o primeiro simulado dela, ela alcançou 29 pontos, ou foram 27 pontos. Meu Deus, e aí? Conseguiu passar? É um processo. Vamos focar no que é mais importante. A questão é, a curva de progresso de algumas pessoas, ela é assim, ó. Alguns nem ficam naquele mesmo... Começa a preparação acertando 20 e poucos pontos ou 30 e poucos pontos e termina a preparação naquilo e vai para a prova e reprova com aquilo. Não progrediu. E esse é um ponto fundamental. Progresso. Ou você está progredindo ou você está regredindo. Não existe meio termo. Ou você está aumentando o seu desempenho ou você está caindo. É simples. Para outras pessoas, a evolução é assim. A gente pensa, a nossa cabeça ela quer que no mundo ideal a gente saia daqui e faça assim. Mas na prática não é bem assim que funciona. É meio que uma montanha russa. Começa um pouco sinuoso, depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. De tal maneira que nem mesmo quem vai passar no OAB nesse 32º exame sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Nem o ministro do STF sabe tudo. Então, a estratégia dentro do conteúdo jurídico está em selecionar aqueles conteúdos, aquelas matérias que são mais relevantes, deixar outras de lado. Dentro dessas matérias que são mais relevantes, você pegar e identificar quais são os assuntos mais recorrentes, aqueles que são cobrados na prova. Porque quando você faz uma análise, e lá dentro o aluno OAB Nunca Mais que está aqui sabe, e quando ele entra lá no portal da aprovação, que é a nossa área do aluno, com login e senha, você se depara com análise dos exames anteriores. E aí você começa a enxergar padrões. O examinador ele tende a cobrar controle de constitucionalidade em constitucional. O examinador ele tende a cobrar licitações e contratos administrativos em direito administrativo. E aí você vai, pouco a pouco, atacando aqueles pontos. É como se você fosse assim, olha, eu vou atacar aqui, porque aqui eu sei que eu vou crescer mais, e aqui eu vai, e eu vou conduzindo. Pá. Essa é a charada. Você precisa atacar aquilo que vai trazer mais resultado no curto espaço de tempo. É uma questão de custo-benefício. Custo-benefício. Tudo se resume ao custo-benefício. Então, a metodologia do OAB Nunca Mais, e aqui respondendo a Cisley, ela se baseia nessa estratégia. Pegar você pela mão, ainda que você já tenha reprovado outras vezes. Eu tenho casos de alunas como Renata. Tem um vídeo aqui nos destaques do Instagram de Renata contando que ela tinha reprovado mais de 10 vezes e quando fez conosco passou. Ai meu Deus, que milagre é esse? Não é milagre, não é mágica, é estratégia. O que eu fiz, o que eu
ao longo dessa minha caminhada aí de anos, passando desde concursos de nível médio a concursos como esse que eu estou agora aqui em Curitiba, que é o de procurador, não existe essa história de fórmula mágica. Não caia em conto de vigário. O que existe é estratégia. E como é que funciona? E como é que é na prática? Vem ver do lado de dentro. Tem aluno aqui no AB Nunca Mais assistindo aqui e está vendo isso acontecer na prática. Selecionamos, em vez de estudar 17 disciplinas, nós vamos selecionar 9 disciplinas. 9 disciplinas que por si só são capazes de garantir a pontuação que você precisa para passar. Ai, mas eu acho que não sei. Tudo bem. Eu não quero forçar nada. Eu não preciso convencer. Não preciso tentar empurrar a goela abaixo. Aqui eu só quero que você se pergunte, e se for possível? Permita o benefício da dúvida. Será? Quem já passou com isso aí? Aí você vai ver aqui no Instagram, tem uma parte de destaques, de stories, com vários depoimentos de aprovados. O mesmo acontece quando você vai lá no YouTube e digita OAB Nunca Mais. Você vai ver quem já passou, quem já utilizou, como é que era a vida dessas pessoas. Você vai encontrar pontos de identificação com elas. Mas isso é um papo para outro momento. Eu não estou aqui para falar do OAB Nunca Mais, da metodologia e tal. Eu estou aqui para falar de como é que eu cheguei nessa metodologia. E é evidentemente que isso aí, muitas vezes, há pontos de encontro. Por isso que eu faço determinados parênteses. E tem, fechando esse parênteses, que é a pergunta de Cisley agora, tem material em PDF, que são as apostilas, tem videoaulas de todas as matérias que são separadas por assunto para você estudar de forma mais fácil, revisar também. E simulados. Simulados são 10 simulados nos moldes da FGV, ou seja, 80 questões cada um, ao longo de forma que você pode, até o momento da prova, estar preparado aí com 800 questões. Se encontrar com o examinador em 800 questões. Essa é a questão. Agora, você vai perceber que, como é o caso de muitos alunos, que no dia a dia, o processo de estudar, ele pode se tornar mais simples. Não é estudar mais, é estudar melhor com o tempo que você tem. Essa é a charada, foi assim que funcionou para mim. Eu não tinha como aumentar meu tempo, eu até tentei um pouco, né? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, em determinados momentos isso é válido, mas isso num longo prazo, ou seja, num caminhar de 3 meses, você sacrificando o seu sono, vai prejudicar a concentração. Então, como foi que eu entendi que valia a pena otimizar metodologia de estudos? Isso que eu estou falando aqui é só de um pilar, só do conteúdo jurídico. E aí, como essa live aqui está ficando bastante extensa e eu preciso parar agora, porque 7 horas já tem um compromisso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber, antes aqui de vocês, por que valeu a pena estar aqui, o que é que chamou a atenção, e quem quiser tirar dúvidas, o momento é agora. E dizer que os outros pilares nós vamos abordar na próxima live. Cisley agradeceu. Murilo Amador, meu amigo! Rapaz, saudade de você. Quanto tempo, hein? Meu amigo. Tá onde? Tá na Bahia? Tá onde? Faz tempo, hein, cara? Pô, uns 6 anos eu acho que eu não vejo. 6 anos é pouco. Sei lá, 7 anos. Karines. Quem tá chegando agora, nós estamos na parte final aqui do nosso bate-papo. E eu vou deixar essa nossa conversa aqui no feed, tá? Camila, Maurício, Cisley tá dizendo aqui, pode coincidir o estudo da OAB e concurso. Eu não gosto. Por quê? Porque é desvio de foco. Pensa comigo, se a OAB, o exame de ordem, já tem uma certa dificuldade sozinho, se você só se preparar para ele, imagina se você adiciona mais outra coisa.
Vamos por etapas. O que é mais urgente agora? O que é mais prioridade? A meu ver, o exame de ordem. Garante o exame de ordem. Garantido o exame de ordem, você vai se sentir até mais entusiasmada para seguir adiante nos próximos passos de concurso. Eu penso assim. Se você tentar conciliar os dois, pode ser que você caia aí na armadilha de não fazer nenhuma coisa bem, nem a outra. Então não vai passar em nenhum dos dois. Então, para esse risco não acontecer, é melhor focar só na OAB. Depois que resolver a OAB, segue o jogo. Beleza? Maurício está perguntando aqui, vai cair no exame da ordem quando? Não entendi bem a pergunta não. Acho que foi. Quando é que vai ser a prova, é isso? Ricardo está dizendo aqui, método de estudo interessante. E quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, ou queira mandar alguma mensagem para mim que não queira expor, manda um e-mail lá no suporte@oabnocamais.com.br, suporte@oabnocamais.com.br, ou se achar mais fácil, manda um direct aqui no Insta. Beleza? Meu amigo Tuca Barros, Tuca Barros que chegou. Vi agora aqui, ó. Rei do Mela. Força Concurseira tá perguntando aqui. Qual o nome da série que você falou que caiu e só voltou agora? Eu falei 4 séries aqui que eu assisti ultimamente. Falei How to Get Away with Murder. Falei Suits. Falei Blacklist. E falei Arremesso Final, que fala a história de Michael Jordan no Chicago Bulls. Vinícius dizendo aqui, vídeo aula é ilusão, experiência própria. Ora, a prova do exame de ordem é somente leitura. É essa pegada mesmo, eu penso por aí também. Vídeo aula sendo um extra. Plus. Não é depender de vídeo aula para passar. Maurício perguntando aqui, o exame da ordem, quando vai acabar? Sei lá. Não sou do governo, não sou nem do Poder Legislativo, nem do Executivo. Ricardo dizendo aqui, videoaula é sempre uma das melhores opções de estudos. Não, pelo contrário, na minha opinião, videoaula é perda de tempo. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Foi assim que eu passei nos concursos que eu passei, foi assim que eu passei de primeira para consultor legislativo na Câmara, uma vaga para 697 pessoas. Foi assim que eu passei para procurador aqui em Curitiba, 5 vagas e mais de 5.000 pessoas concorrendo e eu fiquei em primeiro. Foi assim. Ah, mas só funciona para você? Não, funciona para mim e tem funcionado para os alunos do OAB Nunca Mais também, como você pode ver aqui nos destaques dos stories. Tem os destaques aí chamado aprovados. Tem videoaulas no OAB Nunca Mais? Tem. E como é que você diz que videoaula não é tão bom? Videoaula é um plus, é um extra, mas você não depende de videoaula para passar. É isso que eu quero que fique claro. Não é a videoaula que vai fazer você passar no OAB. A videoaula pode ser um complemento. Grava isso. Beleza? Então no OAB Nunca Mais a gente tem um material que ele funciona como um material sistematizado, é exclusivo nosso, e ele vai te direcionando cada dia aquilo que você deve estudar, contendo questões, contendo resumos muitas vezes, contendo quadros sinóticos daquele tema, e isso aí é que vai fazendo que você vá aprendendo. E também temos um compilado com artigos mais recorrentes na prova, apostas de leis que podem ser cobradas no 32º exame de ordem, súmulas já cobradas no exame de ordem, as principais, tanto súmulas do STF, as normais, súmulas vinculantes do STF, súmulas do STJ, súmulas do TST, e temos também nossas apostas de súmulas que podem cair, súmulas recentes, comentadas, que podem cair no 32º exame de ordem. Isso é o que? Estratégia. Análise de exames anteriores, 10 simulados, estratégia. Beleza? Alô, meu amigo cansado. Chegou para pegar o alô. E estamos concluindo aqui essa aula agora. Vou deixar ela aqui no feed. Beleza? Tamo junto aí, galera. Falou. Fui. Raíssa também entrou para pegar o alô.